Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu trago uma palavra para o coração de vocês que está no livro de Mateus, no capítulo de 19, no versículo 26, que diz assim: aos homens é difícil, mas para Deus tudo é possível. Não existe nada impossível para o nosso Deus. E hoje, nesse momento, nós vamos meditar a esse respeito, sobre o Deus do impossível. Mas antes, eu quero orar com vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, eu rendo graças ao Teu nome por esse momento, por esse tempo. E te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, falando Tua palavra, conversando contigo, te adorando e exaltando o Teu nome. E é isso que eu faço, Senhor. Eu louvo, exalto e bendigo o Teu nome, independente das circunstâncias. Eu te adoro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Peço ao Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito encha esse lugar com a Tua presença, enche cada casa com a Tua presença. E que o Senhor venha crescer em nós, que o Senhor venha nos fortalecer, manifestando na nossa casa a Tua glória e o Teu querer, meu Senhor. Deus Pai, em nome de Jesus, usa minha boca como instrumento da Tua palavra. Cresça em mim, Senhor, e me diminua. Destrava, Senhor, os ouvidos daqueles que vão parar nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um, através de cada testemunho que eu creio que cada um dará, em nome de Jesus. Amados, vocês servem um Deus, nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que não tem limites. Um Deus que ressuscita mortos, que faz com que o cego veja, com que o surdo ouça, com que o paralítico se levante e ande. Um Deus do impossível. Não existem impossibilidades para Deus. Mas muitas das vezes nós nos apegamos em circunstâncias, nos apegamos àquilo que o povo está dizendo. E nos preocupamos muito mais em agradar a homens do que agradar a Deus. Isso é uma verdade. Muitas das vezes nós desistimos do projeto que Deus tem sobre a nossa vida com medo do que os outros vão pensar. Vou dar um exemplo. Pessoas que buscam por restauração de casamento depois de ser traídas, elas ficam com vergonha de dizer para as pessoas que perdoou. Com vergonha de dizer para os parentes, para amigos, que perdoou. E muitas das vezes, meus amados irmãos, essas pessoas vivem frustradas. Essas pessoas vivem numa situação de que acha que está fazendo algo errado, sabe? Fica se punindo por estar fazendo o que é correto, por estar buscando aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí eu tenho uma ilustraçãozinha que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, e eu peço que vocês prestem atenção. Existia um sapo que vivia numa lagoa. Preste bastante atenção nessa palavra. Às vezes, nós temos que nos tornar esse sapo. Então, eu quero que você preste atenção, que nesse momento o Senhor está te dando uma estratégia de vida, uma estratégia para caminhar, para marchar e para seguir o alvo. O sapo que vivia numa lagoa cheio de sapos. E esse sapo, um belo dia, ele percebeu que a luz do sol não chegava tanto na lagoa quanto deveria, porque existiam muitas árvores altíssimas ao redor. E essas árvores faziam sombras dentro da lagoa, aonde a luz do sol só chegava num determinado horário do dia, onde o sol estava no lugar mais alto, ao meio-dia. E esse sapo resolveu entender o que acontecia com o sol, porque o sol sumia. O sapo foi curioso.
E aí, meus irmãos, o sapo olhou para a árvore mais alta que tinha naquele lugar e ele decidiu: eu vou subir aquela árvore. Ele sentiu um desejo muito grande de subir naquela árvore. E aí ele começou a subir na árvore. E aí as pessoas começaram a dizer para ele: você não vai conseguir, desce daí, você vai cair. As pessoas não, os sapos, né, que estavam na lagoa. E ele subiu, independente daquilo que as pessoas estavam falando, ele continuou subindo. E a árvore era muito longa, muito alta, e passaram-se dias e as pessoas e os sapos gritando: você vai cair, desce daí. E ele, entre uma pulada e outra, entre uma passada e outra, às vezes ele escorregava, dava uma ralada, se machucava, um galho o feria, e ele continuou subindo. E mesmo diante de todas as circunstâncias negativas, vários machucados, ele subiu, e aquela sapaiada lá embaixo gritando: eu só quero ver, você vai morrer. E ele continuou subindo, ele não parou, ele ajustou o foco e foi. Quando chegou lá em cima, no topo daquela árvore, ele olhou para baixo e viu aquela sapaiada toda lá embaixo olhando para ele. E ele olhou para frente e ele disse: ninguém está vendo uma vista tão linda como a que eu estou vendo. E ele ficou lá em cima por um tempo, respirou aquele ar puro, aproveitou aquele momento, aquela vista, viu que o sol não sumia, eram as árvores mesmo que tampavam, apreciou aquela vista que sapo nenhum tinha visto. E aí desceu. Amados, aquele sapo era surdo. Ele não ouviu as pessoas falando. Ele não ouviu os gritos. Ele não ouviu os incentivos negativos. O que eu te digo é que muitas das vezes na caminhada do deserto, nós temos que nos fazer de surdo. Nós precisamos nos fazer de surdos para continuar o nosso processo, para continuar caminhando. Independente das circunstâncias, nós temos que continuar marchando. Aquele sapo, em determinado momento da sua subida, ele se sentiu sozinho, todo machucado, ferido, ralado, talvez furado por conta de alguns galhos que o feriam. Claro, Amanda, isso é uma história? Sim, é uma história, é um conto. Mas para que serve isso? Para fortalecer a sua fé. Que independente da quantidade de sapo que esteja gritando para você, seja aquele sapo que não olha para baixo, que não desiste, que não olha para as circunstâncias e continua marchando, subindo para o alvo, independente da altura, não tenha medo. Porque aquele que te chamou é o dono do mundo. Aquele que te chamou é o dono da sua vida, o Deus do impossível. A palavra do Senhor fala por diversas vezes: não temas. Não temas. Deus, ele diz por várias vezes a seguinte palavra: existe alguma coisa difícil para mim? Existe algo demasiadamente difícil para mim? O Senhor te diz nesse momento: existe algo difícil para mim? Algo difícil que eu possa executar na tua vida? Não. Não existe nada difícil nem impossível para Deus. Porque o nosso Deus é o dono de tudo. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai fazer você ganhar altura e chegar na copa daquela árvore, olhar e ver e contemplar a glória do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, o que eu tenho para te dizer nesse momento é: independente dos gritos, independente das circunstâncias, independente do que estejam falando para você, continua marchando,
Se faça de surdo para a voz do inimigo. Se faça de surdo para a voz daqueles que não entendem o processo de Deus na tua vida. Se faça de surdo para aqueles que não compreendem que você está sendo obediente ao Senhor e está fazendo aquilo não somente por desejo, por vontade própria, mas aquilo que o Senhor já determinou que você faça. Não pare o processo. Marcha. Não desista no meio do caminho. Marcha. Maior é aquele que te conduz, maior é aquele que está contigo, maior é aquele que te convidou, que te chamou. E o Senhor, Ele te ama. Ama a tua casa, ama a tua família. E Ele vai fazer muito além do que você espera. Talvez aquele sapo, ele não sabia o que ia encontrar lá em cima. Diante das circunstâncias, ele só via tronco, folha, talvez espinhos, dificuldades, machucados, feridas. Ninguém disse que era fácil. Ninguém disse que seria tranquilo. O próprio Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando o Senhor chamou Josué, o Senhor disse a ele: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. É isso que eu te digo nessa tarde, meus queridos. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque o nosso Deus venceu o mundo. E aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse a você que Ele vai fazer. Confia. Não desista da tua família. Ei, irmão, não desista do teu casamento. Não importa onde aquela mulher esteja, com quem ela esteja. Ela é sua esposa. Ela é tua carne. Deus te deu para você cuidar. Então, se você falhou um dia e aconteceu dela estar longe de você, não se puna. Apenas se conserte diante do Senhor. E continue orando. Continue adorando. Porque o Senhor vai te dar honra. Ei, mulher, não desista do seu marido, independente da vida que ele esteja levando. Não desista do teu casamento. Deus vai te dar dupla honra. Para de murmurar. Para de reclamar daquilo que você acha que está acontecendo. Porque Deus, não bota o nome de Deus, não bota. Não diga que foi Deus. Deus, Ele não faz o mal. Ele permite que aconteça, mas Ele não faz o mal. Mas tudo tem um propósito. Tudo está dentro dos planos do Senhor para te moldar, para transformar e tratar o seu caráter. Levanta a tua cabeça, continua marchando. A árvore é grande, é alta, o caminho é difícil, tem muitos espinhos, mas a vitória é sua. Pai, mãe, lutem pelos seus filhos, não desistam. Independente da vida que você esteja levando, meu irmão e minha irmã, independente das circunstâncias que você esteja levando, levanta a sua cabeça, não se deixe esmorecer, não desanima. Não é porque tem uma pedra no nosso caminho que nós vamos desanimar. Toda pedra colocada no nosso caminho, nós pegamos ela e transformamos num castelo. É material, é matéria-prima para nós construirmos um castelo. Somos príncipes e princesas do Senhor. Estamos construindo o nosso castelo. Seja forte, corajoso, não desista, porque no final das contas, quem vai contemplar a glória de Deus
vai ser você. Amém? Que Deus abençoe fortemente sua vida.